Olá, sétimo ano! E aqui estamos nós mais uma vez para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, hoje nossa aula nós vamos relembrar sobre números inteiros. O que é números inteiros? São o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, mais os números negativos, tá? Então, números positivos mais números negativos juntos formam o conjunto dos números naturais. Sendo assim, os números naturais eles podem ser representados pela reta numérica, tá? O zero é um número neutro, está no meio da reta. Também sobre antecessor e sucessor. O que é antecessor e sucessor de um número inteiro? Vamos lá então. O sucessor de um número inteiro é o número inteiro representado imediatamente à sua direita, em uma reta numérica horizontal, ou seja, é uma unidade maior. E o antecessor de um número inteiro é o número inteiro representado imediatamente à sua esquerda, em uma reta numérica horizontal, ou seja, é uma unidade menor. Vamos lá então. Imaginem comigo uma reta numérica. Nessa reta numérica, temos o zero. Do zero para a direita são os números positivos. Do zero para a esquerda são os números negativos. Então, o sucessor e o antecessor dos números negativos é o seguinte: o sucessor é aquele que vem à direita, ou seja, quanto maior for o número, menor ele é, tá? Por exemplo, menos 20. Qual que é o sucessor de menos 20? Seria o menos 19, tá? E qual que é o antecessor de menos 20? O menos 21, entenderam? Bem, o valor absoluto ou módulo, que é a mesma coisa, tá? Então, o valor absoluto ou módulo de um número inteiro é a distância entre a origem e o ponto que representa esse número. Por exemplo, reta numérica, 0 está ao meio. Então, do 0 até o 3, são quantas unidades? 3. Então, quer dizer que o valor absoluto ou módulo de 3 é 3, que é a distância da origem, que é o 0, tá? Então, ou seja, todo o valor absoluto ou módulo, ele sempre será positivo, mesmo que o módulo seja negativo. Por exemplo, o módulo de menos 2 é igual a 2. Por quê? Porque são duas unidades que a gente conta a partir do zero. Então, do 0 até o menos 2 tem duas unidades, por isso é positivo. Não se esqueçam, opostos, tá? Ou simétricos. O que é o oposto? O contrário. Então, o oposto de um número positivo é um número negativo. E o oposto de um número negativo é um número positivo. Exemplo. O oposto de menos 5 é 5. E o oposto de 10? Menos 10, certo? A gente não pode confundir isso aí, tá? Oposto é o contrário, ou seja, sinais ao contrário, tá? O inverso dos sinais. Como certo? Eu falei, aqui está a representação de uma reta numérica, tá? Então, aqui no meio da reta numérica, a gente tem o zero. Então, do 0 para a direita, a gente tem os números positivos. Do 0 para a esquerda, a gente tem os números negativos. Então, vamos lá. Temos, então, o 0, 1, 2 e o 3. Antes do 0, menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Então, o que é oposto? É o contrário. Então, menos 1. O oposto de menos 1 é o 1. Por quê? Porque ele está ao contrário, tá? Então, vamos lá. O oposto de menos 2 é o 2. É o oposto.
certo? A gente tem que saber isso aí tudinho, a gente não pode esquecer. Agora que a gente já relembrou um pouquinho do que a gente viu sobre números inteiros, vamos realizar as atividades que seguem aí. Qualquer dúvida, podem perguntar, deixem aí nos comentários. Um beijo para vocês e bons estudos. Até a próxima!